Paz e bem. Hoje nós celebramos o Dia de Finados, que este ano caiu num domingo. E o Dia de Finados é um dia muito interessante. Primeiro, para recordar nossos antepassados, recordar os homens ilustres, as pessoas ilustres, as mulheres ilustres, familiares nossos, recordar o bem que fizeram e o legado que deixaram. Por isso que hoje as pessoas vão ao cemitério. A palavra cemitério é uma palavra muito ligada ao cristianismo, porque antes o lugar onde os mortos ficavam chamava-se necrópole, quer dizer, o lugar da morte, necros, não é? É morte, não é? É apodrecimento, é tudo isso. E os cristãos começaram a chamar de cemitério, que vem do verbo koimal, que significa dormir em grego, não é? Então, as pessoas que estão ali estão dormindo, quer dizer, estão repousando, descansando no Senhor. É uma outra visão. Não é a visão que a morte é o fim, mas a morte é apenas o começo de uma nova vida. Então as pessoas vão ao cemitério hoje para levar flores. A flor significa sentimento, né? Sentimento para com os que já partiram. Há algo que me ligava e lhe ligava àquela pessoa que partiu, por isso se leva flores, para recordar que há uma ligação. Depois se leva também velas para recordar o Cristo, luz do mundo, para recordar que aquelas pessoas morreram em Cristo e que Cristo iluminou a vida delas durante a vida, pelo batismo, pelos sacramentos, e agora, na eternidade, elas estão com Ele. E ali no cemitério também se fazem preces, orações, é um lugar de oração, de recordação, é um lugar de encontrar com a memória daqueles que já partiram desta vida, mas que não estão longe de nós, de alguma maneira continuamos a recordar essas pessoas. E o evangelho desse domingo é Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. E trata do encontro de Jesus com a viúva de Naim. O texto começa dizendo que Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Naim na Bíblia, essa palavra Naim, em hebraico, significa agradável, belo. Então, um lugar belo, um lugar agradável. Mas dali não vem um cortejo cantando o belo ou o agradável, vem um cortejo cantando, ou vem um cortejo chorando a debilidade da vida, a finitude da vida, não é? E, por outro lado, vem um cortejo de Jesus, ele e os discípulos, e esses dois cortejos se encontram, o cortejo da vida com o cortejo da morte, neste lugar, na porta deste lugar chamado Naim. Nós também fomos criados para viver num paraíso, num lugar parecido com Naim, né? Um lugar agradável, um lugar cheio de encanto, de beleza, de bênçãos, mas nem sempre a nossa vida é isto, porque nós pecamos e o nosso pecado nos afasta da felicidade para a qual Deus nos criou. Muito bem. E o texto continua dizendo: com Jesus iam seus discípulos e uma grande multidão, era um cortejo. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade acompanhava aquele cortejo. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão, quer dizer, moveram-se, é como se movesse as vísceras, quer dizer, houve um movimento interior muito forte, no sentido de se compadecer daquela situação. Com é junto, pátio é sofrimento, quer dizer, é trazer para dentro de mim o sofrimento alheio, trazer para o meu coração o sofrimento alheio, né? É não viver uma vida só segundo meus interesses, mas viver uma vida na qual eu sou capaz também de contemplar o sofrimento alheio, me compadecer e ajudar aquele que está ao meu lado sofrendo, não é? E Jesus se aproximou e disse para ela: não chore. Interessante que essa frase Jesus diz também para Maria Madalena, não é? Mulher, por que choras? Não é? O choro é expressão de angústia, não é? De sofrimento, de tanta coisa. E aquela viúva, a viúva estava condenada a sofrer porque
quando se tratava de bens materiais, só os homens podiam ter, circulava entre os homens, né? A mulher não tinha bens, então ela estava condenada como viúva, e com aquele filho único que tinha morrido, ela estava condenada a tornar-se, ou tornar-se mendiga, ou tornar-se prostituta, voltar para a casa da família, não sei. Então a vida dela tinha encerrado ali. E é interessante como Jesus interrompe um cortejo de morte. E às vezes a vida da gente caminha como que para um cemitério ou para uma necrópole, não é? E Jesus interrompe esta caminhada que está indo em direção à morte, como a gente canta, né? Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui, né? É muito bonita essa música. Aquilo que parecia ser impossível, quer dizer, a minha vida estava sendo levada para a morte e Jesus mudou o percurso dela. Continuamos a leitura do Evangelho. Não chores. Aproximou-se e tocou o caixão. Era proibido pela lei tocar o caixão, tocar o esquife onde vinha o morto, não é? Mas Jesus toca, porque ele veio para tocar a debilidade humana, a fraqueza humana. Santo Irineu de Lyon diz: tudo aquilo que Jesus tocou e assumiu foi redimido, né? Então Jesus veio para transformar a morte não em fim, mas dar um outro sentido para a morte. Por isso ele toca o caixão, toca a humanidade, toca a fragilidade humana. Depois, os que carregavam pararam o enterro, e então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Agora, depois do toque vem a palavra, uma palavra que ordena, uma palavra que é uma ordem dada. Primeiro, ele revela quem é a pessoa. Jovem, quer dizer, você é um jovem diante de Deus, você é um menino querido diante de Deus, você não nasceu para a morte, nasceu para a vida, algo em nós que não morre. Então, menino, jovem, levanta-te, dá uma ordem. E, diz o texto, o que estava morto sentou-se e começou a falar, quer dizer, começou a se comunicar, porque tinha sido cortada esta comunicação. E Jesus o entregou para sua mãe. E todos ficaram com muito medo, certamente espantados, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. Então, nesse domingo no qual nós celebramos os finados, nós somos convidados a fazer algumas reflexões olhando esse texto. Primeiro, que o cristão no mundo que anda com este contexto, nessa procissão que acompanha Jesus, a missão do cristão é transformar a morte em vida. É transformar Naim, de fato, na cidade da beleza, na cidade da bênção, na cidade encantadora e agradável. Transformar a vida neste ambiente belo, encantador e cheio de bênção. Esse é o papel do cristão no mundo, tornar o mundo melhor. Depois, uma outra lição que o texto nos oferece é que Jesus não sente nenhuma dificuldade de se aproximar para tocar naquele caixão. Ele tem compaixão, ele é movido por uma força interna, ele tem compaixão e se aproxima. E até nisso a igreja colaborou muito, porque transformou a necrópole em cemitério e começou a chamar aqueles que a gente chamava de finados, falecidos. A igreja começou a chamar defuntos. Defunte vem do latim, né? É aquela pessoa que chegou ao máximo da sua maturidade, aquela pessoa que se construiu e agora está diante do trono, né? Preparou-se, arrumou-se, encheu-se de habilhamentos e agora está diante do trono. Outra compreensão é que a morte não encerra a vida. A morte é o último capítulo dela, mas a morte nos transporta para a vida verdadeira, para a vida que vale a pena, para o encontro último com Deus.
Nesse dia de finados, eu desejo que cada um possa rezar pelos seus falecidos e cada um possa pensar sobre esses dois cortejos que se encontram. Um que é o cortejo da morte, outro que é o cortejo da vida. E nós muitas vezes nos deparamos com cortejos de morte e devemos intervir, como fez Jesus, ajudando as pessoas a encontrar ou reencontrar a vida verdadeira. Desejo a todos um domingo abençoado e que nesse dia você possa ir ao cemitério, recordar os seus entes queridos, levar uma vela, rezar pelas suas pessoas, pelas pessoas da sua família que já se encontram na eternidade. Há algo em nós que não morre, há algo em nós que foi criado para a eternidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, paz e bem.